Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia. Saque do FGTS. Mais de 12 milhões de trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos poderão retirar o saldo retido do FGTS. Pagamentos serão feitos em 2 parcelas e começam na quinta-feira. Luana Karen. Medida provisória atende trabalhadores que foram demitidos entre janeiro de 2020 até a data de hoje e, ao optar pelo saque aniversário, não puderam receber o saldo total do FGTS. E ainda, INSS antecipa pagamento a aposentados e pensionistas. Mais de 15 milhões de beneficiários vão ser atendidos com a medida. Lucília Araújo. Com a antecipação, todos os 40 milhões e 600 mil beneficiários vão receber os proventos até a primeira semana de março. Você vai ouvir também, é carnaval. Vamos falar de ações do governo para tornar a festa mais segura. Mobilização nacional pelo feminicídio zero vai estar na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Campanha Pule, Brinque, Cuide e incentiva denúncias em casos de exploração sexual, trabalho infantil e exposição ao consumo de álcool e drogas. Aplicativo Celular Seguro ajuda o folião a proteger os dados se o telefone for perdido ou roubado. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.edc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O pagamento do INSS foi antecipado e vai atender 15 milhões e 200 mil aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto. A medida foi determinada pelo presidente Lula devido ao feriado do Carnaval. O governo federal decidiu antecipar o pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios que seriam feitos nos dias 10, 11 e 12 de março para os dias 6 e 7 do mesmo mês, por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a medida vai beneficiar cerca de 15 milhões de pessoas. A primeira etapa de pagamento para quem recebe até um salário mínimo começou em 24 de fevereiro. Com a antecipação do pagamento para o segundo grupo de aposentados, todos os 40 milhões e 600 mil beneficiários vão receber os proventos até a primeira semana de março. Em Brasília, Lucília Araújo. Para saber quando vai receber, o interessado pode consultar o site ou o aplicativo do Meu INSS. 12 milhões de trabalhadores que aderiram ao saque aniversário do FGTS vão poder sacar o total do saldo. A autorização veio com a publicação nesta sexta-feira de medida provisória. Pela regra antiga, esse saque não era permitido. A repórter Luana Karen está aqui no estúdio da Voz do Brasil e vai explicar o que muda a partir de agora. Boa noite, Luana Karen. Boa noite, Luciano e Luciana, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A medida provisória foi publicada no fim da tarde desta sexta-feira no Diário Oficial da União. Os trabalhadores que desde janeiro de 2020 optaram pela modalidade de saque aniversário foram demitidos sem justa causa nesse período e ficaram impedidos de sacar a totalidade do saldo do FGTS, poderão agora fazer esse saque. A estimativa é de que sejam liberados mais de 12 bilhões de reais para 12 milhões de trabalhadores. Os pagamentos começam nos dias 6, 7 e 10 de março, no valor de até R$3 mil, de acordo com o saldo disponível na conta do FGTS. A segunda parcela, para quem tem valores a receber acima de R$3 mil, será paga nos dias 17, 18 e 20 de junho. Cerca de 10 milhões de trabalhadores vão receber os valores automaticamente nas contas bancárias cadastradas no aplicativo do FGTS. Outros 2 milhões de trabalhadores que não têm esses dados cadastrados poderão sacar o valor nas agências da Caixa Econômica ou nas lotéricas. Mas atenção, essa medida vale para as pessoas que optaram pelo saque aniversário e foram demitidas até a data de publicação da medida provisória, ou seja, hoje. Essa medida foi tomada pelo governo porque as pessoas que aderiram ao saque aniversário reclamavam que não haviam sido corretamente informadas sobre as condições da modalidade na hora em que fizeram essa opção. E, Luana, quais são essas condições do saque aniversário do FGTS?
Luciana, o saque aniversário foi criado em 2019, dando ao trabalhador a opção de, anualmente, no mês do seu aniversário, sacar parte do saldo do FGTS. Acontece que, ao aderir a essa modalidade, o trabalhador que é demitido sem justa causa perde o direito de sacar o valor integral da conta no momento da demissão. Ele pode sacar apenas o valor referente à multa rescisória paga pela empresa. O restante do saldo só fica disponível para o trabalhador 2 anos após a demissão. Luana, então, a opção de saque aniversário continua existindo? Continua sim, Luciano. A medida provisória não acaba com o saque aniversário. Essa modalidade continua existindo com as mesmas regras. Atualmente, dos 134 milhões de trabalhadores com conta no FGTS, 37 milhões são adeptos do saque aniversário. E a gente pede atenção ao ouvinte porque, em momentos como esse, costumam começar a aparecer as fake news, notícias falsas. Golpistas podem tentar enganar as pessoas para acessarem dados pessoais ou cobrar taxas indevidas. O trabalhador não paga nada para receber o saque aniversário e nem o saldo do FGTS. Para saber se tem direito ao saque aniversário ou aos valores que serão liberados da conta do FGTS, o trabalhador pode checar o aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal ou ligar para o banco no 0800 726 0207. Luciana e Luciano. Muito obrigada, Luana, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Vamos repetir os números. Ou então pela internet, né? Ou então pelo número 0800 726 0207. A partir desta sexta-feira, o Pix, Sistema de Pagamento Instantâneo Brasileiro, ganha uma nova modalidade, o pagamento por aproximação. Esse recurso permite o pagamento de contas aproximando o celular da maquininha do lojista, algo similar ao que já ocorre com os cartões de crédito e débito. O pagamento do Pix por aproximação teve início nesta sexta-feira. Na prática, vai ser assim. Ao aproximar o celular da maquininha, o pagador vai conferir as informações que aparecem na tela. Em seguida, a pessoa confirma os dados e autoriza a transação utilizando o método de desbloqueio do seu celular, que pode ser senha, biometria ou reconhecimento facial. O Pix por aproximação funciona com base em tecnologia que permite a transmissão de dados sem fio entre dispositivos próximos. Dessa forma, é necessário que o celular do cliente possua essa tecnologia e que o dispositivo do recebedor esteja habilitado para aceitar esse tipo de transação. No momento, o recurso está disponível apenas para Android, que utilizam o Google Pay. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil. Foi anunciado agora há pouco 3 bilhões de reais em créditos para a segunda fase do programa de depreciação acelerada, instituído no ano passado pelo governo federal. Por meio desse mecanismo, as empresas podem deduzir o valor de bens de capital, como máquinas e equipamentos, do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido de forma antecipada. Em condições normais, esse abatimento é feito em até 20 anos, conforme o bem vai se depreciando. A medida garante uma antecipação de receita para melhorar o fluxo de caixa das empresas e impulsionar a indústria nacional. Foi o que destacou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Então, ao invés de levar 15 anos para depreciar a máquina, você deprecia em 2 anos. Então, você reduz rapidamente, você devolve o dinheiro do imposto de renda da pessoa jurídica e da CSLL. Isso estimula o parque industrial a se renovar. Então, você estimula as indústrias a trocarem máquinas, equipamentos, máquinas mais eficientes, melhorarem produtividade, eficiência energética, serem mais descarbonização. Então, são 1,5 bilhão este ano, 1,5 bilhão ano que vem, 3 bilhões ao todo.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também anunciou que passa a valer a partir de amanhã, 1º de março, a autocertificação de origem entre países do Mercosul, que reúne Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Isso vai reduzir custos e burocracia para as empresas exportadoras desses países, que agora não vão mais precisar terceirizar esse serviço de certificação dos produtos comercializados. O presidente Lula embarcou no final da tarde para Montevidéu, no Uruguai, onde participa amanhã da posse do presidente eleito Yamandu Orsi. E além da cerimônia de posse, o presidente terá outros compromissos no país vizinho. Nós vamos então agora a Montevidéu, onde a repórter Luciana Colares de Holanda tem ao vivo mais informações. Boa noite, Luciana. Olá, boa noite para vocês, boa noite para os ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Lula chegou há pouco a Montevidéu e nós estamos aqui na portaria do hotel onde ele está hospedado. Daqui a pouco, às 8 da noite, ele participa de um jantar na residência oficial do embaixador do Brasil no Uruguai, o Palácio Pietra Caprina. Participam os presidentes do Chile, da Colômbia e o presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi. E amanhã, sábado, o presidente Lula participa de algumas reuniões antes da posse de Yamandu Orsi, que está marcada para as 2 da tarde. O primeiro encontro é com o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Também na agenda, o encontro com a presidente da República Federal, com o presidente da República Federal da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Às 2 da tarde, o presidente Lula segue para a cerimônia de posse, que vai ser na Assembleia Geral do Poder Legislativo. Em seguida, ele embarca de volta ao Brasil. Esse é o primeiro compromisso internacional do presidente Lula em 2025. Brasil e Uruguai possuem relações diplomáticas há 200 anos e o país é um importante aliado na América do Sul. Eu preparei uma reportagem sobre as relações entre os dois países. Vamos acompanhar agora. Vizinhos, parceiros comerciais com ampla cooperação em áreas estratégicas e laços diplomáticos sólidos. Assim é a relação entre Brasil e Uruguai, uma parceria que começou em 1828, há quase 200 anos, e que se fortalece a cada dia. Em 2024, a corrente de comércio bilateral atingiu quase 5 bilhões de dólares, com superávit para o Brasil. Entre os principais produtos exportados pelo Brasil estão veículos, carne bovina, suína, produtos industriais e minério de ferro. Do Uruguai, o Brasil importa veículos de transporte de mercadoria, trigo e centeio, cereais, leite, creme de leite, laticínios, arroz e carne bovina. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Guilherme Ferreira, o Uruguai é importante para fortalecer a liderança brasileira no Mercosul. Dá corpo e peso político e legitimidade política para a atuação do Brasil, tanto no âmbito do Mercosul, mas também quando o Brasil se pretende, liderança da América do Sul. A cooperação fronteiriça também é um pilar fundamental. Com 1.069 quilômetros de fronteira em comum, a formulação de políticas para a região ganha destaque na nova Agenda de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço Brasil-Uruguai. No fim de 2024, o Uruguai elegeu um novo presidente. Yamandu Orsi é o 43º presidente do Uruguai. De Montevidéu, no Uruguai, Luciana Colares de Holanda. O presidente Lula se reuniu na manhã de hoje com a deputada federal e presidenta do PT, Gleice Hoffmann. E na ocasião a convidou para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Ela vai substituir o atual ministro Alexandre Padilha, que foi recém-indicado para o Ministério da Saúde. A posse da nova ministra está marcada para o dia 10 de março. A posse de Alexandre Padilha também deve ocorrer no próximo dia 10 de março. Ele vai substituir a ministra Nízia Trindade, com quem tem se encontrado para fazer o processo de transição. O ministro Padilha adiantou que a transição será tranquila e que assume a pasta com uma prioridade: reduzir as filas do SUS.
Eu estou sucedendo uma defensora do SUS, uma cientista competente, uma equipe. Durante esses 2 anos se esforçou, trabalhou, fez um grande trabalho para reconstruir o Ministério da Saúde. Vamos fazer uma transição com um olhar muito detalhado. A partir de agora, a minha dedicação total é aquilo desafio que o presidente Lula estabeleceu, que é uma obsessão minha, enquanto ministro, enquanto médico, enquanto profissional, uma obsessão do presidente Lula, que é reduzir o tempo de espera para quem procura, quem precisa de atendimento de saúde no nosso país. A vacina da gripe agora faz parte do calendário nacional de vacinação. A partir deste ano, a vacina contra a influenza vai estar disponível em todas as salas de vacina a partir da segunda quinzena de março, ao longo do ano, não apenas em campanhas sazonais. A vacina da gripe agora faz parte do calendário nacional de vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos. Com isso, a imunização deixa de ser sazonal e passa a ocorrer ao longo do ano em todas as salas de vacina do SUS. Além dessa inclusão, o Ministério da Saúde anunciou outras mudanças. A vacinação contra a poliomielite será feita apenas com a versão injetável e substitui as doses de reforço oral. Já a imunização contra o rotavírus terá um período maior para a aplicação das doses, para assim garantir uma cobertura mais ampla. A proteção contra a Covid-19 também foi atualizada. Crianças pequenas, gestantes e idosos seguem com vacinação permanente. Outros grupos especiais, como imunocomprometidos e profissionais da saúde, receberão reforços periódicos. O Ministério informa que as mudanças foram baseadas em estudos científicos e visam ampliar a proteção da população contra doenças imunopreveníveis. Em Brasília, Claudimário Carvalho. Brasil contra fake. O plano Pena Justa, lançado esse mês pelo governo federal, quer garantir dignidade da pessoa presa e enfraquecer o crime organizado nos presídios. Para isso, estão previstas 51 ações até 2027 para combater a superlotação, melhorar a infraestrutura e fortalecer a reintegração social. O principal objetivo é transformar as mais de 1.300 unidades prisionais de todo o país em verdadeiros polos de produção. Mas já circulam notícias de que o plano iria favorecer crime organizado nos presídios, o que é mentira. Esse é o tema do Brasil contra a Fake de hoje. É falso que o plano Pena Justa favoreça as facções e o crime organizado. Homologado em dezembro de 2024 pelo Supremo Tribunal Federal, o documento foi elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e reúne uma série de medidas para combater e reverter violações de direitos humanos nos presídios brasileiros. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, uma das metas do plano é justamente retomar o sistema penitenciário do domínio das facções. Nós estamos retomando o território que hoje é ocupado pelas facções criminosas. Nós temos hoje 88 facções criminosas que tomam conta dos presídios brasileiros para que o Estado se mostre presente nesses territórios sem lei. Portanto, não se trata de alimentar os detentos com regalias, mas nós estamos agora resgatando a dignidade de uma pessoa humana que está sob a custódia do Estado. E só assim é que nós poderemos combater eficazmente as facções criminosas que hoje dominam esse sistema. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destaca que as péssimas condições dos presídios alimentam as facções num ciclo vicioso que precisa ser quebrado. É essencial para uma boa política de segurança pública o Estado brasileiro reassumir o controle do sistema prisional. E as pessoas que ingressam neste sistema, se o Estado for omisso e não acolhê-las com o mínimo de dignidade, elas são acolhidas pelas facções. E, portanto, o sistema penitenciário vive um fator de alimentação das organizações criminosas no país. E, portanto, nós temos que evitar isso
controlando o sistema penitenciário. É o papel do Estado, em nome da Constituição, assegurar a integridade física e moral dessas pessoas. É o que determina a Constituição. E quem não acha isso bom não deve acusar o Supremo. No fundo, não gosta é da Constituição. De acordo com o artigo 10º da Constituição brasileira, a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. Seja em blocos de rua, festas ou desfiles, mais de 53 milhões de foliões devem lotar avenidas pelo país nesse carnaval. E para que os festejos corram com tranquilidade, o governo federal atua em diferentes frentes para conscientizar a população. São campanhas para o combate à violência contra mulheres, por exemplo, proteção de crianças e adolescentes e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. O que todo folião deseja é poder curtir as festividades de carnaval com tranquilidade, respeito e segurança. Nesse sentido, o Ministério das Mulheres está encabeçando uma mobilização nacional pelo feminicídio zero durante o Carnaval do Rio de Janeiro, um dos mais tradicionais do país. Serão expostos diferentes materiais gráficos em defesa do combate à violência contra mulheres, como detalhou a chefe da pasta, Cida Gonçalves. Nos ensaios, nós já estávamos fazendo fala, conscientização, discutindo com as escolas. E no dia do desfile das campeãs, nós vamos entrar com cerca de 300 mulheres na Sapucaí, segurando a faixa, pedindo que carnaval, que festa, seja um lugar de respeito a todas as mulheres. A expectativa é de que a campanha chegue a 5 milhões de espectadores no Sambódromo da Sapucaí. Ainda de acordo com a ministra Cida Gonçalves, em todo o país, onde tem carnaval, o Ministério das Mulheres estará representado por unidades móveis de atendimento e delegacias especializadas. Em meio aos foliões, outra prioridade do governo federal é proteger crianças e adolescentes. Para isso, foi lançada uma campanha pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que, além de reforçar a importância do canal de denúncias Disque 100, chama todos a participarem dos cuidados com esse público. Ei, não me deixe aqui sozinha. Me leve para um lugar seguro. Se perceber que está em perigo, me ajude. Eu sei que às vezes eu acho que sei de tudo, mas nem sempre eu sei me proteger. No meio da folia, redobre a atenção com as crianças e os adolescentes. E lembre-se, cuidar deles é dever de todos nós. Nesse carnaval, pule, brinque e cuide. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, tem intensificado os preparativos para assegurar um atendimento rápido e eficiente durante os dias de festa, por meio da simulação de eventos críticos em diversos estados do país. Ainda na área da saúde, serão reforçadas as diversas formas de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis. Praças do Rio de Janeiro, Recife e Salvador também contarão com pontos de distribuição de camisinhas. E uma ferramenta pode ser bastante útil na proteção dos foliões, que estão sempre ali com o telefone em mãos para registrar memórias da maior festa popular do Brasil. É o aplicativo Celular Seguro, que minimiza prejuízos decorrentes de roubo, furto ou perda dos aparelhos. Por meio dessa ferramenta, é possível contar com a ação rápida de amigos e familiares de confiança para garantir que criminosos não acessem dados pessoais armazenados no celular, como explica o diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, André Leite. Se você tiver o seu celular subtraído, a pessoa de confiança pode rapidamente efetivar tanto o bloqueio das contas quanto o bloqueio da linha ou do próprio aparelho. O celular seguro está disponível para os sistemas Android e iOS. Após a instalação do aplicativo, ele já estará disponível para uso no aparelho celular. Lembrando que é indispensável ter cadastro no gov.br. Reportagem Natália Kozlik.
Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF tem maioria para confirmar decisão que homologou o plano de trabalho referente às emendas parlamentares. STJ nega pedido da Anvisa por mais prazo para regulamentar uso da cannabis com fins medicinais. STM publica edital de concurso público da Justiça Militar da União. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal já tem maioria para confirmar decisão que homologou o plano conjunto do Congresso e Governo para garantir mais transparência e rastreabilidade na execução das emendas parlamentares. A sessão extraordinária do plenário virtual teve início hoje e vai até a próxima quarta-feira. Marcelo Della Libera. O plano foi elaborado pelos poderes legislativo e executivo, em cumprimento da determinação do Supremo Tribunal Federal, a fim de aumentar a transparência e a rastreabilidade na execução das emendas parlamentares ao orçamento da União. Ao homologar o plano, o ministro Flávio Dino, relator da matéria no tribunal, afirmou que não há mais empecilhos para a execução das emendas ao orçamento de 2025 e as de exercícios anteriores, desde que cumpridos os critérios técnicos estabelecidos no plano e em decisões do STF, além de observadas as ressalvas previstas na decisão do relator. STJ nega a ampliação do prazo concedido às autoridades sanitárias para regulamentar o uso da cannabis sativa com fins medicinais. O pedido de mais prazo foi feito pela União e pela Anvisa. Fátima Uchoa. Em julgamento anterior, o STJ considerou que pessoas jurídicas poderiam utilizar para fins medicinais e farmacêuticos a planta cannabis sativa, que também serve para produzir a maconha. Foi definido o prazo de 6 meses para que a Anvisa editasse normas para regulamentar essa atividade comercial. Agora, a Anvisa e a União pediram mais tempo ao STJ, alegando que o assunto é complexo, mas a primeira sessão não verificou motivo que justificasse a extensão do prazo e negou o pedido. A relatora foi a ministra Regina Helena Costa. Superior Tribunal Militar publica edital do novo concurso público da Justiça Militar da União. São oferecidas 80 vagas imediatas de nível superior para os cargos de técnico e analista judiciário. Dinomar Miranda. Os interessados em participar do concurso público podem fazer inscrição entre 7 de março e 4 de abril pelo site do Sebrasp, banca organizadora do certame. Candidatos inscritos do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa de inscrição. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 8 de junho em todas as capitais do país e nas cidades de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Santa Maria e Bagé, no estado do Rio Grande do Sul. Cuidadora perde ação após atraso de 9 minutos para audiência virtual. Para a primeira turma do TST, o atraso causou prejuízo ao processo. Larissa de Paula. Na ação, a trabalhadora pediu o reconhecimento do vínculo de emprego para o herdeiro da idosa que ela cuidava. Na segunda audiência, que era virtual, a cuidadora apareceu apenas 9 minutos depois do previsto. Com a falta, prevaleceram os fatos relatados pela parte contrária. Ao recorrer, a primeira turma do TST rejeitou o recurso da empregada, pois entendeu que a falta causou prejuízo ao processo e que ainda não há previsão legal da tolerância para atrasos. 2 parentes do ex-senador José Agripino são condenados por esquema de desvio de salário. O ex-senador também foi denunciado pelo Ministério Público Federal, mas não foi julgado devido à prescrição das irregularidades. Vanessa Pereira.
Os irmãos Ivanaldo Maia de Oliveira e Raimundo Alves Maia Júnior foram condenados a, respectivamente, 5 e 4 anos de prisão pelo desvio de mais de R$700 mil entre 2010 e 2015. Eles também foram condenados a pagarem multa, devolverem o valor desviado e ainda ressarcirem uma quantia superior a 1,4 milhão por danos morais coletivos. Ivanaldo era funcionário fantasma do gabinete do então senador José Agripino e repassava a Raimundo mais de 70% dos seus vencimentos de secretário parlamentar. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Senadores vão analisar projeto que cria Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência. Tereza Leitão quer o reconhecimento do Carnaval de Pernambuco como manifestação cultural brasileira. Nelsinho Trade cobra explicações da ANS sobre cancelamentos de planos de saúde para autistas. Boa noite. O projeto que cria a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência chegará brevemente ao Senado. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pincer. O Senado pode analisar em breve o projeto que cria a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência, válida em todo o território nacional e com informações que dispensam a apresentação de documentos extras de comprovação da deficiência. O texto define que o documento terá validade mínima de 5 anos e usará o CPF para a identificação. Para emitir a carteira pela primeira vez, a pessoa ou responsável deverá apresentar documentos que comprovem a deficiência por meio de avaliação biopsicossocial, conforme previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A emissão será regulamentada pelo Poder Executivo. O texto inclui ainda a possibilidade de a pessoa com deficiência solicitar expressamente menção à deficiência quando da emissão da carteira de identidade no novo modelo, a Carteira de Identidade Nacional. Para o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, iniciativas como essa aumentam a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. A pronta comprovação da deficiência em documento tão simples e de ágil apresentação abrirá inúmeras portas às pessoas com deficiência, sedenta a questão de inclusão plena. Tanto a emissão da Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência, quanto a inclusão de menção à deficiência na Carteira de Identidade Nacional deverão ser gratuitas, com validade em todo o território nacional e proteção de dados pessoais nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, aguarda aprovação na Câmara dos Deputados de um projeto seu, já aprovado no Senado, que propõe o reconhecimento do Carnaval de Pernambuco como manifestação cultural brasileira. Para a parlamentar, a festa carnavalesca em Pernambuco reúne diversas pessoas de diferentes classes sociais, etnias e gêneros, além de movimentar a economia do Estado. O Carnaval pernambucano, ele mobiliza muita gente. Ele tem uma cadeia produtiva que vai desde a confecção de roupas, adereços, estandartes, até a manutenção dos palcos, até os músicos, os cantores, as orquestras. E isso, de fato, incrementa muito a economia local, além do turismo. Mamografia anual no SUS para mulheres a partir dos 40 anos pode ser garantida caso o projeto de lei seja aprovado no Senado. Entidades médicas apontam índice de 25% dos casos de câncer de mama em mulheres com menos de 50 anos. Repórter Janaína Araújo. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, quer acelerar
assegurar o exame de mamografia anualmente pelo Sistema Único de Saúde para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Ele apresentou o projeto de lei para que o SUS garanta esse benefício por meio de serviços próprios, conveniados ou contratados. O senador informa que o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima em cerca de 73 mil casos novos anuais da doença entre 2023 e 2025. Ele também alerta para dados sobre a faixa etária atingida e a recomendação atual que o levou a apresentar o projeto. Entidades que são especializadas no diagnóstico de câncer atestam que cerca de 25% de diagnóstico de câncer de mama acontece em mulheres com menos de 50 anos. E o Ministério da Saúde estabelece o início desse rastreamento a partir de 50 anos. Ao defender a redução da idade das mulheres e do período para o rastreamento, que hoje é indicado somente a cada 2 anos, o senador ressalta a importância da mamografia como exame capaz de identificar alterações suspeitas de câncer antes do surgimento dos sintomas. Plínio Valério observou que, a longo prazo, os custos do SUS devem cair devido à economia com tratamentos médicos de maior complexidade. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, manifestou apoio à decisão da Justiça Paulista, que considerou inconstitucional o decreto da Prefeitura de São Paulo, que proíbe o serviço de mototáxi feito por meio de aplicativos de transporte. Zequinha Marinho lembrou que um projeto já aprovado no Senado e que aguarda análise na Câmara dos Deputados institui o dia 29 de julho como Dia Nacional do Motociclista Profissional e disse que é preciso garantir que estas pessoas possam trabalhar em qualquer cidade do país. Grupo muito grande Brasil afora são os motociclistas, a gente chama de mototáxi, e o motofretista. Passa o dia todo nas ruas se expondo de todas as maneiras. Precisa de muita disposição para a gente normatizar e permitir que esse povo trabalhe. O senador Wellington Fagundes, presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura, defendeu que o país disponibilize recursos para manutenção em pontes e rodovias, como forma de salvar vidas e diminuir o custo Brasil. A reportagem é de Paulo Barreira. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou que a manutenção de pontes e estradas será prioridade em 2025. Ele citou o desabamento da ponte entre os estados do Maranhão e Tocantins, em dezembro, que deixou 14 mortos e tem prejudicado a mobilidade da região. Eu tenho priorizado muito, como presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura, exatamente essa questão, a melhoria dela, principalmente em relação às nossas pontes e viadutos nas nossas estradas. O exemplo do estreito, que hoje isolou uma região, nós temos 729 pontes e bueiros e principalmente viadutos com possibilidade de estrangular uma região, porque nós não estamos tendo manutenção nessas pontes. Fagundes defende que o governo edite uma medida provisória para garantir recursos específicos à manutenção de obras e evitar novos desastres. A Comissão de Constituição e Justiça pode analisar a inclusão de profissionais de segurança pública entre os beneficiários da prisão especial. O projeto, já aprovado na Comissão de Segurança Pública, prevê cela diferenciada durante a ação penal e, em caso de demissão, o encaminhamento desses presos para unidades específicas. O relator, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defende uma medida para evitar represálias. Não se pode permitir que profissionais de segurança pública, ao praticarem infrações penais, sejam recolhidos em celas juntamente com outros presos comuns, uma vez que, certamente, tendo em vista a função por eles exercida, serão objetos de represálias por parte dos demais reclusos. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, cobrou a Agência Nacional de Saúde Suplementar para esclarecer denúncias de cancelamento de planos de saúde para pessoas com transtorno do espectro autista. A medida ocorre após um documento enviado à agência pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e pela Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal apontar falhas na regulação do setor e possíveis violações. Para Nelsinho Trade, a ausência de regulação adequada tem levado à violação sistêmica de direitos. Vulnerando a dignidade dos beneficiários e colocando em risco a vida e a saúde de grupos vulnerabilizados da sociedade. Fazem parte desse grupo pessoas com transtorno do espectro autista. Eles não merecem isso. Eu, na condição de médico, não posso assistir isso e ficar quieto. As pessoas com autismo
não podem ser tratadas com esse descaso. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo carnaval. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União e o Observatório Social do Brasil procuram voluntários para participar da fiscalização de obras de escolas e creches públicas. O projeto Força Tarefa Cidadã vai treinar pessoas de todo o país para visitar, identificar problemas e registrar informações sobre as obras. Os dados serão lançados no aplicativo União Cidadã, desenvolvido pelo TCU. As construções fiscalizadas fazem parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras de Educação. Mais de 3.000 empreendimentos estão paralisados ou inacabados. O objetivo do voluntariado é envolver a população na auditoria que avalia as ações do governo federal no pacto. Qualquer pessoa alfabetizada pode ser voluntária. Participe! Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário da Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional da Axé Music. Novas lideranças listam temas prioritários para votação ao longo do ano. Deputados comentam proposta que reduz a jornada semanal de trabalho. Boa noite. Tramita na Câmara uma proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho. Para Fausto Santos Júnior, do União do Amazonas, a mudança pode beneficiar os trabalhadores, especialmente as mães que enfrentam dificuldades para conciliar trabalho e família. A gente acredita que o trabalhador, a trabalhadora, principalmente as mães solo, que tem uma dificuldade grande hoje no Brasil em você encontrar vagas em creches, se sacrificam muito com a sua jornada de trabalho no sentido de estar presente com a sua família, de você poder ver seus filhos crescerem, de poder ter um convívio e uma qualidade de vida mais humana. E a gente acredita que essa escala 6x1 precisa sim ser rediscutida, mas também de uma forma responsável, ouvindo também as entidades de classe e principalmente o setor econômico do nosso país. Fausto Santos Júnior sugere um adicional no salário para quem optar por manter a escala 6x1. Ele acrescenta que a intenção é garantir o equilíbrio entre a qualidade de vida e a viabilidade econômica, evitando que a medida provoque perda de empregos ou impacto negativo para as empresas. Em resposta à proposta sobre o fim da jornada de trabalho 6x1, parlamentares da oposição apresentaram um texto que oferece ao trabalhador a escolha entre cumprir as horas previstas na CLT ou adotar jornada flexível. Na opinião de Ismael, do PSD de Santa Catarina, a proposta moderniza as relações trabalhistas e dá liberdade ao empregado. Essa proposta não apenas defende o trabalhador, mas o valoriza, conferindo-lhe autonomia para decidir sobre sua própria jornada de trabalho, sem abrir mão dos direitos conquistados ao longo de décadas. O texto propõe a flexibilização da jornada, permitindo que o trabalhador escolha, de forma facultativa, uma carga horária ajustada às suas necessidades pessoais, familiares e financeiras. Direitos como férias, 13º salário, depósitos no FGTS permanecem assegurados, proporcionais ao tempo de trabalho. Isso é justiça social com liberdade individual. Ismael avalia que essa medida amplia a capacidade de escolha dos trabalhadores. O deputado acredita que o projeto garante um ambiente de trabalho mais justo e adaptado às necessidades da população. Economia. Integrante da Comissão Mista de Orçamento, Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, explica que o colegiado discute a destinação de recursos para garantir serviços públicos de qualidade em áreas essenciais, como saúde, educação e assistência social. É o orçamento que é de fundamental importância para a prestação de bons serviços por parte da União em todas as áreas, na saúde, na educação, na ação social, na agricultura, enfim, em todas as áreas, e certamente fazer com que o governo possa
está chegando cada vez mais perto de todo o povo brasileiro, com ações importantes que mudam o dia a dia da nossa população. Gabriel Nunes declara que o PSD tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Ele esclarece que o debate orçamentário é estratégico para direcionar investimentos que promovam o crescimento econômico e o bem-estar social em todas as regiões do Brasil. Desenvolvimento regional. Zucco, do PL, critica a lentidão na reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes, apontando falhas dos governos estadual e federal. Segundo o congressista, a população assumiu a responsabilidade pela recuperação, enquanto ações governamentais são insuficientes. Eu esperava mais do governo estadual. O governo federal não fica atrás, encaminhou um governador paralelo que nada entregou. Este cronograma poderia ser muito mais efetivo. Nós temos ainda centenas de pessoas sem casa, milhares de empregos ainda que não foram criados para essas pessoas que foram afetadas pelas enchentes. E esta reconstrução é pauta principal para os governos estaduais e, no caso, para o governo federal também. Na opinião de Zucco, os governos federal e estadual precisam elaborar medidas concretas para restabelecer a infraestrutura do Estado e para atrair novos investimentos. Ele cita a renegociação da dívida gaúcha como uma forma de garantir fôlego financeiro ao Rio Grande do Sul. Sanderson, do PL, alerta que o Rio Grande do Sul enfrenta grave crise após as enchentes que afetaram o estado. Segundo o parlamentar, o fechamento do aeroporto de Porto Alegre durante 5 meses impactou a economia estadual, especialmente a Serra Gaúcha e a região das Missões. Nós temos a compreensão de que a situação é muito difícil. Para restabelecer 5 meses sem faturamento, nós temos que ter pelo menos 2 anos com apoio financeiro, com linhas de crédito que sejam destinadas a partir do governo federal. O governo do estado, já fizemos contato, não tem condições. Os municípios também não têm. Então, por isso, estamos insistindo em fazer com que o governo central libere linhas de financiamento para o setor hoteleiro, para o setor de restaurantes, para a gastronomia, que emprega milhares de pessoas. Sanderson salienta que não se trata de pedir recursos a fundo perdido, mas de garantir financiamentos acessíveis e sem burocracia. Com um orçamento federal na casa dos trilhões de reais, ele espera que o governo atenda ao pedido e ajude a evitar mais desemprego e mais falência. Eli Borges, do PL do Tocantins, defende que a divisão territorial do Brasil seja revista. O parlamentar argumenta que a criação de estados e municípios pode impulsionar o desenvolvimento local, assim como ocorreu com a criação do Tocantins. Ficou provado que o Tocantins, que estava meio que abandonado pelo Goiás, ele passou a ter um ganho extremamente significativo no seu índice de desenvolvimento urbano, que é o IDH, na questão da logística, na questão desenvolvimentista do Estado, não é? Porque essa divisão do Estado do Tocantins, ela trouxe economicamente para o Brasil uma resposta positiva. Eu conheço, por exemplo, no Pará, municípios que têm distrito a 1.000 quilômetros, a 300 quilômetros da sede. Ou seja, as políticas da sede muitas vezes não alcançam um distrito que está a 300 quilômetros. Eli Borges reclama que o Brasil não possui uma regulamentação mais efetiva sobre a sua reorganização territorial. O congressista entende que a descentralização administrativa permite maior autonomia e desenvolvimento para as regiões isoladas. Política. De acordo com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, o sistema político impede a participação direta da população nas decisões. O deputado afirma que as instituições e os políticos não abrem espaço para mecanismos como plebiscitos e referendos.
O representante do brasileiro tem muito ceticismo contra o próprio brasileiro. Toda vez que vem projetos de iniciativa popular tramitando nas comissões, nós vemos praticamente todos os partidos se aglomerando para votar contra. Ou seja, os próprios representantes da população que os elegeu não confiam na população agindo diretamente. Agora, para exercer o voto para elegê-los, aí tudo bem. Então nós temos que evoluir esse pensamento. Nós simplesmente involuímos. No Brasil Império nós tínhamos alguns mecanismos de democracia direta. Na Primeira República isso foi completamente sufocado da Constituição e doravante nunca mais teve nenhuma chance da população exercer alguma interferência direta. Na visão de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a ausência de mecanismos de iniciativa popular frustra mobilizações e impede mudanças reais. Para ele, um trâmite automático garante a soberania popular e evita que propostas sejam engavetadas por decisões políticas. Novos líderes partidários enumeram temas diversos como prioridades para 2025. A repórter Silvia Munhato ouviu os deputados que estão à frente das negociações por suas legendas. Os novos líderes de partidos mais ligados ao centro do espectro político-ideológico enumeraram diversos temas de interesse de seus colegas para este ano de 2025. O deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, que foi reconduzido à liderança do seu partido, colocou a prioridade em projetos de segurança pública. Acho que a gente precisa abordar os projetos de segurança pública, muita determinação. O Brasil vive um momento de segurança pública muito difícil. Pauta sobre desenvolvimento econômico, então projetos estratégicos para geração de emprego e renda no nosso país e que a gente possa, nesse momento que o país enfrenta uma crise, principalmente com o aumento do preço dos alimentos, que a gente possa atuar na Câmara com responsabilidade fiscal para manter o país estável. Também reconduzido à liderança do PSD, o deputado Antônio Brito, da Bahia, indicou a necessidade de uma revisão das regras eleitorais. O PSD propôs aqui no Colégio de Líderes sobre o projeto do Distrital Misto, que é um debate sobre o sistema eleitoral. O presidente Hugo Mota colocou como sendo um amplo processo, que é até a possibilidade de criação de uma comissão para que possa debater o sistema eleitoral. Eu acho que é importante essa proposta do PSD. Um terceiro tema foi citado pelo novo líder do União, deputado Pedro Lucas Fernandes, do Maranhão, que substitui o deputado Elmar Nascimento, da Bahia. Eu acho que a comissão especial tem que ser instalada, que regulamenta a inteligência artificial. Vamos avançar numa pauta extensa, temos 2.000 requerimentos de urgência na mesa, então a gente precisa dar prosseguimento nisso tudo. Já o líder do Republicanos, deputado Gilberto Abramo, de Minas Gerais, que substitui o deputado Hugo Mota, da Paraíba, atual presidente da Câmara, acredita que a prioridade precisa ser definida a cada dia. Logicamente que a nossa prioridade vai dependerá muito do que o presidente pautar. Então nós temos que tomar o conhecimento necessário das pautas prioritárias que serão ao longo do ano colocado ao plenário para que então possamos discutir. Então não gostaria de dizer hoje que nós temos uma pauta prioritária. O deputado Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, novo líder do partido no lugar do deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, também afirma que é difícil eleger prioridades por conta das características do seu partido. Então o nosso partido é um partido plural, assim como o parlamento, e a gente respeita a opinião e o interesse e o trabalho individual em cima de cada tema, de cada parlamentar. Os líderes ressaltaram a postura do novo presidente da Câmara de dar mais previsibilidade à pauta do plenário e de trabalhar para melhorar a imagem da casa na sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Segurança Pública. Está em análise na Câmara projeto que transforma as guardas municipais em força policial e inclui a instituição no rol dos órgãos da segurança pública. De acordo com Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, a medida valoriza o papel das guardas no combate à violência. O Brasil se tornou um país tremendamente violento, porque 40 mil pessoas sendo assassinadas por ano é uma guerra civil. Isso não é para se brincar com a vida das outras pessoas. Mas o ideal é que as guardas municipais se transformem em polícia municipal, para que desta forma tenhamos uma segurança maior ainda para eles, para que eles não fiquem apenas cuidando do trânsito. Lincoln Portela também elogia a lei que amplia o porte de armas para guardas municipais em cidades com mais de 50 mil habitantes. Na opinião dele, não deve haver disputas entre forças de segurança, mas cooperação.
Ao criticar a postura do governo federal contra a política armamentista, Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, reafirma seu compromisso em favor do direito da população de portar armas. A deputada sustenta que os índices de criminalidade aumentaram e os cidadãos, especialmente as mulheres, precisam de meios para se proteger. O direito à vida, o direito à legítima defesa é um direito natural que antecede qualquer lei que venha dos homens, e aqueles que decidem portar armas legalmente passam por burocracias, aqueles que são colecionadores, caçadores, atiradores, proprietários e frequentadores de clubes de tiro estão sendo desrespeitados, humilhados nesse governo, e os bandidos não, os bandidos está tudo certo. Então, o que a gente luta? A gente luta contra o desarmamento, que já vem por anos e anos sendo implementada uma mentalidade desarmamentista no Brasil. Júlia Zanatta garante que seguirá defendendo a pauta armamentista, mesmo diante de um governo que, segundo ela, prioriza a restrição de armas em vez do combate à criminalidade. Educação. Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, relata sua contribuição para aperfeiçoar o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, que orienta ações para o ensino de alunos com transtorno do espectro autista. De acordo com o parlamentar, o novo parecer priorizou a parte pedagógica. A nossa preocupação no âmbito da educação é o processo de formação, de inclusão, que precisa acontecer dentro do ambiente escolar, o apoio às famílias atípicas também, que é fundamental, de acompanhamento, de entendimento junto dos pais, para que eles consigam contribuir nesse processo todo. Saulo Pedroso explica que o parecer traz informações sobre o procedimento de matrícula para os alunos, a participação deles e de seus familiares nas decisões escolares, orienta sobre a função dos profissionais no atendimento ao estudante e trata da formação de professores para este público. A gente está muito feliz com esse avanço significativo e agora, então, diante dessa orientação do parecer, a gente acompanhar o processo de estruturação e de adequação das escolas e do sistema de ensino em relação a atender os nossos alunos com autismo aí com qualidade. Cultura. A Frente Parlamentar em Defesa da Arte e Cultura Periférica, presidida por Alfredinho, do PT de São Paulo, busca dar visibilidade a expressões como hip-hop, rap, teatro e o samba de comunidade. O deputado ressalta que o objetivo do colegiado é garantir que as políticas públicas cheguem aos artistas da base. E a intenção nossa era trazer o debate das culturas periféricas aqui para o centro da Câmara Federal. Tivemos o lançamento do qual participou a ministra Margarete Menezes. Foi um momento importante e que nós levamos até a ministra o conhecimento das culturas periféricas, principalmente em São Paulo, onde eu moro, na região do Grajaú, que é um bairro importante da capital de São Paulo, com cerca de mais de 500 mil habitantes, e uma riqueza muito enorme na parte da cultura. Segundo Alfredinho, é preciso discutir novos recursos e mecanismos de fomento para que o financiamento cultural alcance as periferias. Ele pretende continuar à frente do colegiado para garantir que o setor seja fortalecido e tenha maior representatividade no cenário nacional. Com muita discussão, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Dia Nacional da Axé Music. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. As letras são irônicas, muitas vezes com duplo sentido, e o ritmo convida a dançar. Em 1985, a música Fricote, do cantor e compositor baiano Luiz Caldas, marcou o início do movimento que passou a ser conhecido como Axé Music, uma fusão de ritmos como frevo, samba, reggae, salsa, rock e lambada. 40 anos depois, a poucos dias do Carnaval, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna 17 de fevereiro o Dia Nacional da Axé Music. Por que 17 de fevereiro? De acordo com a autora da proposta, a deputada Lídice da Mata, do
PSB da Bahia é porque essa é a data de início do primeiro carnaval depois do lançamento da música de Luiz Caldas. Lídice da Mata e o relator, deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, defenderam a data com a justificativa de que a Axé Music é uma manifestação cultural importante e movimenta uma ampla cadeia produtiva com impacto também no turismo, no comércio e na indústria cultural. Mas a proposta rendeu muita discussão em plenário, com críticas de parlamentares do Novo e do PL, como o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, que defendeu outras prioridades. O carnaval é uma festa profana. Não há nada construtivo para a sociedade brasileira. O gosto pelo axé é uma questão individual. Cada um ouve o que gosta. Gastar o tempo da Câmara dos Deputados, o salário dos deputados, para trabalhar um projeto desse por horas, é um absurdo. A importância da Axé Music para a economia nos dias de carnaval foi lembrada pela deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. O carnaval já começou em Salvador. São 40 anos em que artistas se renovam, onde empregos são gerados, onde trabalhadores da coxia dos palcos são empregados e é um movimento importante que precisa ser registrado. Já a deputada Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, criticou as letras das músicas. São músicas que não representam a maioria dos brasileiros. Muitas dessas músicas carregam letras que, se eu pudesse reproduzir aqui nessa tribuna, muitos dos que estão aqui ficariam envergonhados. Músicas com a letra podre, que são cantadas, decoradas pelas nossas crianças e adolescentes. O projeto, que institui 17 de fevereiro como Dia Nacional da Axé Music, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Esta edição termina aqui com trabalhos técnicos de Alan de Souza e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta na segunda-feira, véspera de carnaval. Bom final de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.